Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Como eu disse no início da nossa celebração, este domingo, ele marca a entrada, na tradição judaico-cristã, a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós chamamos ele, no nosso calendário litúrgico, de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. E Jesus está chegando na reta final do teu ministério, e quando ele vai se entregar numa cruz, e ele então se aproxima de Jerusalém, e ele, já ali perto da cidade dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, ali em Betânia, ele se senta com seus discípulos, e ele prepara então essa entrada. E ele prepara segundo a profecia do Antigo Testamento, uma profecia há mais ou menos 500 anos antes desse momento, que diria que o Salvador, o Messias, adentraria em Jerusalém montado no filho de uma jumenta, num jumentinho, né? Um jumentinho. E essa era uma profecia que estaria se cumprindo ali nesse dia, né? A despeito do que vamos conversar essa noite, eu sempre digo, agora que eu olho para os meus filhos, eu sempre motivo a todos os pais a valorizarem as nossas tradições judaico-cristãs, nosso calendário litúrgico, porque eles pontuam coisas muito importantes para nós. E assim como a gente fala sobre o advento, do Natal, isso tudo faz parte do nosso calendário litúrgico. E o calendário litúrgico cristão, ele tem coisas muito importantes que servem didaticamente para a gente memorizar a história de Deus com o seu povo, a história da salvação de Jesus Cristo. E isso é muito interessante. Quando você faz isso na sua casa de forma didática com teus filhos, você está ali estabelecendo marcos, memórias importantes para que seja gravado. Então, quando você entra numa semana tão importante como a semana da Páscoa para nós, é importante a gente ter isso em mente. Preparar ambientes para contar essa história para os nossos filhos, para as próximas gerações, nossos sobrinhos, nossos netos, para que eles entendam o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo aquilo. Para quando a gente chegar mais velho, a gente sabe, eles podem não estar na mesma fé que a gente, mas vão lembrar, meu pai e minha mãe me contavam essa história. E todo ano eles me levavam para esse lugar, e eles me traziam, eles sabiam, eles faziam aquilo, e eles me contavam essa história. As histórias que nós contamos são histórias que foram contadas. Nós somos herança de uma fé que foi transmitida a princípio por tradição oral. O que significa? Que foram sendo contadas. Não havia registro escrito no Pentateuco. As histórias eram contadas em volta da mesa, em volta da fogueira, em volta dos familiares. É o vô, a avó contando para o neto, contando para o filho, o pai contando para o filho, para a filha, as histórias do seu povo. E assim, partindo de mesa em mesa, de fogueira em fogueira, de reunião familiar em reunião familiar, isso foi chegando até nós. Depois vieram os registros escritos, e isso foi muito bom para nós, até encontrarmos esses registros antigos, mas nós não podemos esquecer que grande parte da nossa fé tem por essência a contação dessas histórias. E não só a contação, mas a forma de praticar as tradições que nós temos. Isso faz sentido. Faz sentido. Faz muito sentido. Então hoje é Domingo de Ramos. Hoje é Domingo de Ramos. E nós vamos entender por que ele chama Domingo de Ramos, se a gente não entendeu ainda. E nós vamos contar a história. E durante essa semana, nós vamos contar essa história também. Nós vamos falar o porquê que na nossa tradição é tão importante isso. E por que a gente está esquecendo de valorizar isso, né? A gente às vezes valoriza tantas outras culturas que têm fortes tradições, né? E a gente que tem uma tradição muito forte e bonita, a gente às vezes não vive ela. A gente
bota em outro plano, né? Não dá o valor necessário para isso. Então eu sou muito a favor da gente repensar o nosso calendário e valorizar esse tempo. Sim, é semana de Páscoa, é tempo de ficar em família, de contar a nossa tradição, de falar o porquê estamos aqui e contar essa história, a grande história. A história que rachou a história no meio. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. É Deus invadindo a história humana, o Cronos, e rasgando com sua própria vida a nossa vida, o nosso destino, a nossa história. Marcos capítulo 11. Não sei se na tradução de vocês está escrito isso. Na minha vem a entrada triunfal. Entrada triunfal. E isso é uma grande ironia colocada aí. Já nós vamos entender por que é uma grande ironia. Quando se aproximavam de Jerusalém, versículo 1, e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Derramem-no e desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Pai, dá-nos entendimento da tua palavra. Fala conosco, que teu Santo Espírito ministre no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Roma fazia entradas triunfais. Toda vez que Roma conquistava um território, ela preparava tudo para que o grande imperador entrasse na cidade. E havia toda uma pompa e circunstância. Eles preparavam o caminho para César passar e entrar naquele lugar que foi dominado. E aí o que eles faziam? Estendiam um grande tapete de rosas vermelhas, né? Jogavam rosas, plantas, tapetes luxuosos que haviam no lugar. Havia muito ouro sendo colocado ali, havia um exército em todo o redor, e César entrava com aquela grande carruagem, com cavalos gigantes, aquela coisa, com as suas bandeiras, seus estandartes de Roma, e dizendo: o evangelho de Roma chegou. Era esse o anúncio. A palavra evangelho era usada por Roma. Era a palavra grega para boa notícia, boa nova. E eles anunciavam dessa forma: o evangelho de Roma chegou, a boa nova de Roma chegou, trazendo luz para a cidade. E aí este evangelho de Roma, de poder, de opressão, de domínio, ele trazia essa nova. E ele dizia o que com isso? Nós chegamos para trazer luz. A luz de Roma chegou na cidade de vocês. Então, a cidade de vocês antes vivia nas trevas, não conhecia o poder verdadeiro. Agora vocês estão vendo e vocês precisam se submeter a esse poder. Porque caso vocês não se submetam ao evangelho de Roma, vocês serão tragados, vocês serão destruídos. Suas mulheres serão violentadas, seus filhos serão queimados, suas casas serão queimadas e vocês serão escravizados. Esse era o evangelho de Roma. Ou você adere ao evangelho de Roma, ou você será escravizado e tudo que você mais ama será destruído. Essa era a luz de Roma para a cidade. Que bela luz, não? Uma luz maravilhosa. E Jesus faz questão de usar a mesma palavra para dizer que o evangelho
do reino de Deus chegou, a boa notícia chegou. Porque ele estava dizendo para esses oprimidos, não é este evangelho aí, não é este evangelho aí que traz uma boa nova. Não é esta cidade, este imperador que vai trazer luz para vocês. Vocês oprimidos por essas forças poderosas, porque quem era oprimido pelas forças poderosas eram os pobres, eram os flagelados, era o povo que não tinha influência nenhuma. Porque o povo que tinha influência, que tinha dinheiro, eles tratavam logo de fazer acordos com Roma. Aqueles que se vendiam a Roma, tratavam logo, calma, você não destrói nada meu aqui, eu faço parte disso aí, toma aqui, uma parcela é sua, a outra parte é minha, e os negócios eram feitos. Assim surgiram os publicanos, por exemplo, traidores de seu próprio povo. Assim surgiam aqueles mercadores que faziam as suas negociações com Roma. Assim surgiram, por exemplo, os mestres da lei, os fariseus, que tinham negócios religiosos para manter a cultura do povo, aprisionando o povo religiosamente em favor de Roma também. Porque era importante para Roma que a religião acalmasse os ânimos dos rebeldes, aqueles que não queriam aceitar Roma. Então a colônia que ali estava sendo dominada, ela precisava de um apaziguamento religioso, porque era mais fácil, através da religião, você se sentir ali acostumado com um novo domínio. Embora os religiosos não gostassem também do poderio de Roma, eles sabiam que não tinham como enfrentar Roma, e na verdade o que eles queriam, o que eles desejavam, era o poder de Roma. Inclusive, quando vão condenar Jesus, é os religiosos em conluio com Roma que fazem com que Jesus seja morto, seja assassinado, por conta deste trato, desta conversa. Roma e a religião que se apodera, que se apropria de um poder vigente naquela época. Essa era a luz de Roma e essa era a luz de Jesus. Jesus, então, ele levantava uma luz para vocês, oprimidos, vocês que perderam tudo, vocês que estão sendo massacrados, vocês que estão sendo explorados por Roma. Eu trago a vocês esta luz, este evangelho que vai libertar vocês. Não para um reino deste mundo, mas um reino de outro mundo. Veja que Jesus está falando sempre de um reino que não pertence a este mundo. Esta fala de Jesus é recorrente, mas os discípulos têm dificuldade de entendê-la. Muitas pessoas achavam que o Messias viria para tomar de Roma Jerusalém, para libertar de Roma Jerusalém. Que o Messias iria derrubar César e que ele traria então um poderio de exército, armamentos, para poder dominar e expulsar o exército de Roma de Jerusalém, e Jerusalém ia se tornar Israel se tornaria uma grande nação, como no Antigo Testamento. Isso tudo seria restaurado pelo Messias, mas o Messias não veio para isso. Jesus em nenhum momento trouxe essa ideia, pelo contrário, anunciava um reino que não pertencia a este mundo, falava que o reino dele não era daqui, dizia isso em alto e bom som, mas isso não era entendido, não era compreendido. Até então não era compreendido. E Jesus fazia questão de pontuar coisas importantes para que as pessoas entendessem de fato que, olha, vocês não estão entendendo, mas eu vou repetir, eu vou ensinar, eu vou mostrar para vocês. E o que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 11 é justamente isso. Nós temos aqui o título de entrada triunfal. Eu falei que era uma grande ironia. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês o que era chamada de triunfo. O que era uma entrada triunfal em Roma? Era uma grande carruagem, era um tapete de rosas, era o exército todo tomando a cidade. Isso era uma entrada triunfal. Muito ouro, muita arma, armaduras, flâmulas, grandes estandartes. Tudo isso era uma entrada triunfal. E como é que foi a entrada de Jesus? Bom, Jesus pede um jumentinho emprestado, um filho de jumenta. Um jumentinho. É interessante que a Bíblia fala de um jumentinho, é um filhote, certo? Que não era de Jesus. Ele não fala para os discípulos, vão lá e comprem um jumento. Ele fala, pega emprestado. E na verdade assim, pega e avisa, está pegando emprestado. Senão o cara vai achar que você está roubando. E se eles perguntarem, fala
que o Senhor mandou pegar e que já devolve. Ele pegou para devolver, ou seja, foi o primeiro jumentinho alugado do universo. Né? Alugou o veículo lá. Ó. E aí, o cara fala, beleza. Por que os caras autorizaram? Porque eles usam a palavra, Jesus manda ele usar a palavra Kyrios, que é a palavra de Senhor, que era uma palavra referendada a os senhores que são os donos de escravos, os senhores ou o Senhor Deus. Então, quando ele fala assim, o Senhor mandou dizer que vai devolver, os caras deram uma recuada e falaram, não, tá bom, pode pegar aí. É que vai devolver. E aí pegaram o jumentinho. E Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, que nem sela tinha. O que a Bíblia diz que eles usaram para Jesus sentar num jumentinho? As roupas, o manto dos discípulos, eles colocaram ali, não tem sela, vamos botar um manto aqui para ajudar Jesus a sentar. E aí Jesus não tinha nem montaria. Subiu no jumentinho sem montaria, foi entrando em Jerusalém. As pessoas usavam o que para cobrir o chão que Jesus entrava? Suas próprias roupas. Aquele povo pobre junto, reunido, todo mundo jogando as suas roupinhas lá no chão para Jesus entrar. Os que não tinham nem roupa para botar, colocavam o que, gente? Ramos de palmeiras. Eu usar o ramos aqui porque é anti-preconceito contra palmeiras, né? Para a gente deixar esse nome bem longe aqui da nossa conversa. Mas eram ramos de palmeiras que eram colocadas no chão para que Jesus pudesse passar ali e entrar. E as pessoas, essa galera mais humilde, oprimida, esse povo que recebeu o evangelho, a luz de Jesus, ia cantando, Hosana, Hosana nas alturas, ao rei desse reino vindouro que virá. Saudando ele ali na entrada. O povo rico, o povo burguês, o povo religioso da pompa, com certeza viu isso. E por que ninguém pediu isso? Porque eles estavam dando risada. Isso é uma entrada do rei, do Messias. Esse cara é um louco, olha o que é isso. É isso que é uma entrada triunfal do rei dos judeus? Eles deixaram. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Aí você me pergunta assim, mas por quê? Por que, pastor Rodrigo? Por que, Rodrigo? Por que eles deixaram, Jesus deixou para fazer esse negócio aí? Por quê? Bom, a gente já falou uma das coisas. Ele queria cumprir uma profecia. Né? Para dizer o que estava acontecendo ali, ele ia cumprir essa profecia. De entrar no jumentinho. Mas, principalmente, porque Jesus estava passando uma mensagem clara para os seus discípulos. E definitiva. Vocês estão acostumados a uma lógica de reinos deste mundo. Só que eu não sou um rei deste mundo. Eu sou um rei de um reino que não pertence. Não só não pertence, como não tem características similares. A lógica do meu reino não tem nada a ver com essa aqui. Jesus está definitivamente dizendo, se vocês têm dúvidas sobre o meu reino, vocês vão ter mais ainda, porque agora vocês vão ver que nada se parece com o reino que vocês estão acostumados. No meu reino, não há nenhuma valorização da ostentação, da riqueza conquistada em opressão a outros. Não há. No meu reino, não há nenhum tipo de busca por poder que não seja aquele que quer servir primeiro. No meu reino, eu não valorizo posses, eu valorizo serviço, eu valorizo a humildade das pessoas que se prestam a estar juntos e querem dar tudo o que têm, tudo o que são, para que o reino venha. No meu reino eu não prezo por isso. O meu reino não tem nada a ver com as políticas deste mundo. Quem me segue vai entender que o meu reino não está aqui para oprimir outras nações, para chegar e galgar posições políticas. Não, o meu reino não tem o objetivo de dominar nações. O meu reino não tem o objetivo de transformar nação nenhuma na minha religião.
Não, o meu reino não pertence às lógicas de poderio, às conversas, às trocas de poderio que este mundo tem. Não tem a ver com isso. No meu reino, os cidadãos do meu reino não estão nesta agenda, não estão empenhados em conquistar posições de influência política, de influência de poder. Eles não estão nessa lógica. No meu reino não há busca por nenhum tipo de violência que vá dominar outro ou que vá tentar forçar o outro a fazer algo. O meu reino há um povo que se entrega aquilo que tem o que é. No meu reino, o rei não tem posses. Ele não tem posses. Porque as posses não são importantes para ele. O meu rei, ele é quem ele é. E tudo que você vai ver nos elementos aqui que são colocados, eles revelam essa importância de se olhar para nós e perceber assim, o que eu quero como cidadão do reino. Ou que eu estou olhando para Cristo achando que este é o meu rei, e estou criando um rei que de fato não é o meu rei. Que de fato não é o rei Jesus. Porque o grande problema dos discípulos no final, na reta final, é que eles achavam que realmente Jesus ia fazer um negócio diferente. Ele ia jogar uma magia, ia jogar um negócio ali, ia cair todo mundo, ele ia dominar e ia assumir o trono. Que ninguém ia suportar. Eu acho que até quando as pessoas começaram a gritar o nome de Jesus, ali eles até se encheram. Olha, o povo está com a gente. E é interessante que é o mesmo povo que pede para soltar Barrabás. O povo que diz Hosana ao rei, é o povo que diz soltem Barrabás. Jesus não está preocupado com isso. Mas Jesus está passando uma mensagem para aqueles que creem. Não é sobre fama, não é sobre poder, não é sobre dinheiro, não é sobre domínio. É sobre entrega. É sobre dar tudo. É sobre serviço. Aonde o mestre vai sentar? Que a gente faça. Aonde o mestre vai passar? Que eu me entregue. E se eu não tenho, eu coloco, eu preparo. Nada é do mestre e tudo é dele. Porque ao mesmo tempo que ele se entrega por mim e por você, ele não está ali querendo pompa e circunstância para dizer a qualidade de seu reino. Porque ele sabe que esta mensagem para os seus discípulos é uma mensagem que invadiria o coração deles de uma frustração muito grande. Há uns que acreditavam até o último segundo. Porque chega no Monte das Oliveiras, aquele destacamento romano para prender Jesus. Os discípulos correm, alguns ficam, e tem um ainda que fica no final, que é Pedro, que puxa a espada e fala, é agora, Jesus. Se você estava segurando a onda, estava segurando a onda até agora, é agora. Dá o seu Hadouken aí, joga alguma coisa, pega uma espada, vai vir anjo. Quem vai vir agora, Jesus? É agora, porque eu estou pronto. E ele vai e corta a orelha do soldado. Imagina Pedro. Gente, Pedro, pescadorzão, com a sua espadinha, e um destacamento romano é uns 100 soldados. Fora os guardas do templo. Que é já uma piada, né, gente? Pensa o povo reunindo 100 soldados para prender meia dúzia de pescador. Os caras... Vocês estão entendendo? Os caras chegaram frustrados, porque os caras falaram, vamos lá, vamos prender. Quem nós vamos prender? Deve ser algum general de guerra, alguém... Aí chega lá, vem um pescador com uma espadinha de cortar peixe, uma faquinha de cortar peixe, corta uma orelha, Jesus para, fala, meu irmão, quem ferir com a espada será ferido por ela. Cura a orelha do cara ainda, do romano, e ainda se entrega, sem falar nada, sem dizer nada. Os caras falam assim, a gente veio, subiu nesse monte aqui à toa, meu irmão. A gente achou que aqui ia enfrentar
Tem uma guerra aqui agora. Foram com sangue nos olhos lá para que um homem se entregue. E os discípulos sem entender nada. E aí Pedro ainda fica por perto. Nossa, não é possível. Não é possível que ele não é agora que ele vai dominar tal. E assim também os que fugiram deviam ter pensado assim, cara, nos enganamos. Nos enganamos. Não era ele. Não é assim que a gente vê depois no caminho de Emaús, os discípulos conversando, a gente achou que era ele. A gente achou que era ele. E não era ele. Não era ele que tinha que vir. E Jesus tem que explicar de novo. A mensagem desse texto, ela é muito simples e direta. Jesus está dizendo, enquanto vocês estão pensando na lógica de reinos deste mundo, o meu reino não pertence a esse mundo. O meu reino não é feito dessa lógica de riquezas, de poder e de fama. O meu reino não se encanta com os grandes aplausos das multidões. Porque eu sei que dos grandes aplausos das multidões sairia também a sua condenação. O meu reino se encanta por corações de serviço, corações dispostos, corações que amam, corações que entenderam que neste mundo, nós seremos o povo do jumentinho. Nós seremos o povo que vai dar as nossas roupas, que vai colocar, que vai partilhar. Nós seremos esse povo. Nós seremos o povo do serviço. Porque nós não viemos para dominar esse mundo. Nós não viemos trazer a luz de Roma. Nós viemos trazer a luz de Jesus. O evangelho de Roma quer dominar. O evangelho de Roma quer dizer para os outros o que tem que fazer. O evangelho de Roma quer o poder, quer a opressão. E se você não aceitar o evangelho de Roma, você será oprimido. Roma, o evangelho de Roma, a luz de Roma, é luz de destruição. Ela encanta os olhos daqueles que vêm na entrada triunfal. Aquela multidão, aquela pompa e circunstância, atrai os nossos olhos vaidosos para o grande César. Enquanto o nosso rei entra num filhote de jumenta, sobre roupas e farrapos daqueles marginalizados. Qual evangelho nós que estamos vivendo e nós queremos? Qual evangelho a igreja se identifica? Nós nos identificamos com o evangelho poderoso, a boa notícia poderosa, rica, brilhante diante de nós, de grande influência, de grandes multidões? Ou nós sabemos que o nosso reino não é deste mundo? Sabemos que a nossa missão aqui é a dos farrapos, é de nos entregar no chão da vida, é de receber o Mestre com tudo que a gente tem e partilhar. É de contar com a ajuda um do outro para montar o esquema para o nosso Mestre chegar. Porque nós somos o povo que subverte a cultura, a lógica da cultura. Enquanto Roma diz que os melhores são os que têm, são os que possuem, o Evangelho diz que os melhores são os que dão, os que doam, os que partilham. Enquanto Roma diz que o rei é aquele que governa e que tem todo o poder em suas mãos, o nosso Evangelho diz que o que governa é aquele que serve primeiro. É o que se põe de joelhos a lavar os pés de seus próprios discípulos. O Rei do Universo lavar os nossos pés. O Rei do Universo lavou os nossos pés. O Evangelho de Roma diz que são aqueles que são aclamados. O Evangelho das multidões. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da mesa, do partir do pão. Dos poucos que ficaram. Dos poucos que restaram. Daqueles que amam e que partilham tudo que têm. O Evangelho de Roma não está satisfeito com os diferentes. Ele mata, exclui e isola aqueles que não pensam iguais. O Evangelho de Jesus acolhe a todos.
porque entende que somos todos diferentes e que a multiforme graça de Deus invadiu o nosso coração quando nos perdoou e nos livrou. O Evangelho de Roma, no final, traz destruição. Ele entra com pompa e circunstância. Ele grita o seu nome. Mas no final, ele te condena. O Evangelho de Jesus, ele permite que você se achegue. Que você seja abraçado, seja acolhido. Pode ser até que você sofra por um tempo. Mas no final, o próprio Rei te recebe. E você vai sentar na mesa com Ele. E vai partilhar desse reino que não é deste mundo. O que acontece hoje no Domingo de Ramos? Uma mensagem para a Igreja de Jesus. Não se enfeitice, não se iludam, não se entorpeçam com as entradas triunfais. Mas deixem que Jesus, com seu jumentinho, entre no teu coração. E quando ele entrar no teu coração, você feche seus olhos e grite: Hosana ao Rei. Hosana ao Rei do reino vindouro. Bendito seja teu nome. Que o Rei do nosso coração seja um Rei montado num jumentinho e não numa cadeira, num trono ou numa posição de poder. Porque este que tem o poder de todo o universo em suas mãos se esvaziou para dizer para nós que não somos nada, que nos ama. Este que detém o poder de todo o universo se entregou por mim e por você. Este que na sexta-feira se entregará à sombra da morte, ressuscitou no domingo para dizer para vocês: o Rei de vocês vive e por isso você pode crer no amanhã. Este é o Rei do nosso reino, que não é deste mundo. Que a gente se dobre ao Rei verdadeiro, que é o Rei que a gente vê chegando no jumentinho, a gente entenda: é esse. Não é esse que chega em grandes carruagens, com grandes multidões, mas é aquele que partilha tudo que tem e que na hora da grande entrada também vai na partilha, na comunidade, e entra no nosso coração, não para nos oprimir, mas para nos libertar. Não para nos matar, mas para nos dar vida. Não para nos enclausurar numa ideia fechada, mas para abrir os nossos horizontes para enxergar um novo amanhã que se desvendará domingo. Amém?